Olá, boa noite. Oh, quem abriu a nossa live? Oiê! Boa noite! Sejam muito bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite. Oi, oi, oi. Sejam muito bem-vindos para a nossa live de qualidade dentro do assunto de proficiência para laboratórios de ensaio. Muito bom ver vocês por aqui. E hoje a gente vai falar sobre dicas para escolher o seu proficiência. São dicas preciosas para vocês tomarem nota aí e revisitar a escolha dos proficiências para aqueles laboratórios que já são acreditados, para aqueles que estão aí no desafio da busca da acreditação. Segue as dicas para vocês escolherem da melhor forma o proficiência que realmente represente o seu ensaio ou o seu grupo de ensaios. Seja bem-vindo! E eu deixei aí para vocês, para a gente já começar o nosso bate-papo sobre proficiência, né? Dando continuidade. Na semana passada, a gente conversou bastante sobre o que é uma proficiência, como que a gente busca os provedores, né? Para a gente ter esse conceitual mais solidificado e assim poder conversar agora. A gente vai explorando um pouco mais aí por semana, aprofundando o assunto, que é extenso, que tem a sua complexidade, mas que é muito valioso para o laboratório, né? Dentro de um racional da qualidade analítica, que eu até montei um Reels para vocês, explicando um pouquinho do controle de qualidade interno, controle de qualidade externo. A gente tá vindo de trás para frente, né? Então já temos aí um ensaio pronto, um ensaio válido. Esse ensaio está na rotina do laboratório e a gente precisa demonstrar, né, esse desempenho satisfatório ao longo de uma rotina. Aquela rotina que tem segunda, tem sexta, tem um rush, tem um equipamento parado. A gente precisa demonstrar que a gente continua provendo resultados válidos e confiáveis. Então, nesse de trás para frente, né, da qualidade analítica, a gente iniciou pela nossa carta coringa, né, pelo nosso zap, que é o ensaio de proficiência, né? E depois, ao longo dos meses aí, a gente vai trazendo os outros assuntos, como controle de qualidade interno, como validação de métodos, como incerteza de medição. Aí vai doendo aí, né? Vai batendo aí dentro das dores de rotina de um laboratório. Depois até deixo aí uma caixinha para vocês trazerem aqui para mim os assuntos relacionados à qualidade analítica, que você pode até estar se perguntando, né, Tati? Então, qualidade analítica é só controle, né? Não necessariamente. Quando a gente fala de o que é qualidade analítica, nós estamos trazendo aqui um conceito de todos os recursos que eu tenho, que eu utilizo para garantir que os resultados da minha análise são válidos e confiáveis. Então, algum dos recursos que a gente tem é o proficiência, né? Outro recurso que a gente tem, controles de qualidade interno, os famosos detetives da nossa sequência de análise diária no laboratório, né? Cada um com a sua particularidade, com o seu objetivo.
Outro que a gente tem é a incerteza de medição. Outro que a gente tem dentro do grupo de qualidade analítica, validação de métodos, verificações de métodos, né? A ferramenta que eu gosto muito e quem me conhece sabe, carta de controle. Então, a gente tem um universo de recursos, de ferramentas que a gente coloca ali na rotina do laboratório para ir demonstrando que os resultados que a gente está obtendo ali diariamente no laboratório são válidos e confiáveis. Afinal de contas, esses resultados serão liberados para o nosso cliente final e serão tomadas decisões baseadas nesses resultados. Tamanha a nossa importância, né, dentro desse universo de laboratório. Ah, temos mais uma pessoa apaixonada por carta de controle. Que bom! Então, eu vou trazer esse assunto aqui, tá, Ju? Fica tranquilo que a gente vai conversar sobre isso. Bom, então, dentro desse universo que a gente começou aí da nossa carta coringa, que é os nossos ensaios de proficiência, para quem ainda não viu a live passada ou que queira, né, compartilhar essa live com o pessoal do laboratório, com seus colegas de trabalho, enfim, ela ficou salva aí no meu perfil do Qualitate e tá disponível aí para revisitar assim que for necessário, relembrar esses conceitos, nunca é demais, tá? E hoje o nosso assunto é dicas para escolher o nosso ensaio de proficiência. Então, vamos dar continuidade. Já sabendo o que são, né, esses ensaios de proficiência, eu vou trazer aqui algumas dicas para fazer essa escolha, tá? Outro ponto que eu quero deixar aqui para vocês, logo no início, eu deixei aqui um link que nós temos um grupo no WhatsApp, no qual eu estou lá para tirar as dúvidas mais técnicas relacionadas à parte de ensaios de proficiência. A Camila, que trabalha aqui junto comigo e cuida dessa linha de produtos que a gente tem disponível para os laboratórios, também tá lá para cuidar de vocês, para buscar os proficiências que a gente possa colaborar com vocês nesse sentido. Então, se fizer sentido, quiser estar com a gente nesse grupo, eu deixei o link logo no início aqui da live para vocês terem acesso a esse grupo de WhatsApp e interagir com a gente lá, tá bom? Então, fica aí meu convite. Bom, meu povo, então, seguinte, quando a gente fala de escolher uma proficiência, para alguns ensaios, parece que essa tarefa é fácil, né? Para outros ensaios, a gente tem algumas dificuldades, né? Então, a ideia aqui é trazer para vocês 4 pontos muitíssimo importantes a serem considerados na escolha do seu proficiência, tá? Na semana passada, eu comentei com vocês sobre toda a parte de busca dos provedores, então a gente começa por aí, até para entender quais os provedores que tem disponível para o seu segmento de atuação, tá? Então, nós temos lá na base do EPETIS, tá? Que é o epetis.org, a gente consegue buscar por segmento. Então, segmento ambiental, segmento de alimentos, segmento industrial de combustível, enfim, tá? O segmento de atuação do seu laboratório, a gente consegue ir filtrando, tá? Os provedores disponíveis. Então, lá, os filtros que a gente tem disponível é relacionado ao país. Então, a gente tem provedores nacionais e temos os provedores internacionais, tá? Para a gente poder trabalhar nessa busca. Na sequência, a gente escolhe o tipo de ensaio que a gente trabalha. Então, notem, e só reforçando, o proficiência, ele é muito bem-vindo quando eu já tenho um método pronto. E o Fábio falou muito disso na live dele de terça-feira, né? O que é uma análise pronta? É eu ter um ensaio, uma análise, uma metodologia já
finalizada a ponto de eu poder receber a amostra do meu cliente de acordo com o escopo da minha análise e realizar essa análise desta amostra desconhecida juntamente a todos os controles que vão embasar o resultado final. E aí sim prover aquele resultado válido e confiável que o Qualitate tanto fala aqui, né? Então, tendo uma análise pronta, o Proficiência é muito bem-vindo para fazer esse monitoramento do desempenho, tá? Eu falo de ter análise pronta e reforço isso porque na busca do Proficiência eu já tenho o conhecimento dessas 4 dicas que compõem o ensaio. E essas 4 dicas quais são, tá? Os analitos da sua análise, a técnica principal de detecção, a faixa de trabalho do seu método e os tipos de amostras que você analisa, as matrizes que você trabalha. Então, as 4 dicas que a gente vai conversar e discutir aqui que envolve esse assunto de proficiência, tá ligado aos 4 pilares que compõem uma metodologia, tá? Analitos, técnica, faixa de trabalho e amostras. Olá, boa noite! Sejam bem-vindos! Então, guardem essas 4 informações que compõem, tá? Toda a sua metodologia e que vai embasar a escolha do seu Proficiência para representar o seu ensaio, tá? Então, prévia de tudo é o que a gente viu na semana passada. Busquei todos os provedores que a gente tem disponível em relação ao país, tá? Do provedor, o segmento, que aí tá vinculado aos produtos, aos tipos de amostras que vocês analisam e aos tipos de ensaio. Quando eu falo tipos de ensaio, é a classe dele, né? Se são ensaios químicos, se são ensaios microbiológicos, se são ensaios de amostragem, por exemplo, tá? Esses são os tipos de ensaio, a classificação deste ensaio frente à característica da sua análise, tá? Então, fizemos esse mapeamento inicial. E deixa eu compartilhar aqui com vocês, que eu até deixei aqui, né, que eu vivo com o meu computador aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, que eu deixei até aberto aqui, a base do EPETIS, para quem nunca viu, ó. Então, a base do EPETIS, ela tem essa carinha aqui, tá? No qual a gente consegue selecionar o país, tá? Os nacionais e os internacionais. A gente busca aqui os tipos de ensaio que a gente tem, tá? Que é os tipos de ensaios químicos, microbiológicos, amostragem. A gente filtra os tipos de amostra que a gente trabalha, aqui ele chama de grupos de produtos, tá? E também aquela questão da acreditação. Lembra que eu comentei com vocês na semana passada que a gente pode trabalhar com provedores acreditados na 17.043, e aí sim nós temos um ensaio de proficiência. Oi, Luzia, tá boa? Hoje eu tava no laboratório, essas meninas me pegaram no corredor e falaram, ó, eu vou estar lá na live. E eu falei, vou falar um oi pra vocês. Sejam muito bem-vindas, viu? E então a gente tem o seguinte, tem provedores que são acreditados na 17.043 e vão conseguir fornecer rodadas, vão conseguir fornecer os famosos testes de proficiência, porque eles são acreditados para isso, tá? No entanto, a gente também tem alguns provedores de processos de comparações interlaboratoriais. Então, não necessariamente eles têm a acreditação 17.043, tá? Mas eles produzem amostras que são conhecidas para eles, que produziram, né? E fornecidas para os laboratórios adquirirem e realizar as análises
disponibilizando o resultado para eles. Eles vão rodar um teste estatístico entre todos os participantes e gerar um relatório de desempenho para cada um dos laboratórios que participaram das rodadas, tá? Então, essa é a carinha da base EPETIS para fazer essa busca dos provedores, que é esse mapeamento inicial do quais os provedores que tem para minha área, para o meu laboratório, para o meu segmento, tá? Feito isso, aí sim vamos entrar no assunto dos proficiências para o nosso ensaio. E aí, meu povo, o seguinte, a gente tem que ter um cuidado aqui do entendimento de quais são os analitos ou o grupo de analitos de cada um dos nossos ensaios, de cada um das nossas análises, tá? Por que eu digo isso? Porque a gente tem analitos fofíssima, bem-vinda! Então, a gente tem analitos, tá? E nós temos os grupos de análise. Então, quando eu tenho um analito, um composto de interesse, como por exemplo, eu faço análise de pH, eu faço análise de condutividade, eu faço análise de sódio. Então, esses são os nossos analitos de interesse. Esses são os parâmetros que a gente analisa nas nossas amostras. E eu posso buscar uma proficiência diretamente para ele, né? Proficiência de pH, proficiência de condutividade, tá? Só que a gente também tem alguns cenários que a gente tem grupos de análise. E aí eu tenho que tomar um cuidado, por quê? Porque dentro de um grupo sempre tem mais de um analitos. Então, por mais que a gente fale um grupo, como eu tenho uma análise de VOC, eu tenho uma análise de semi-VOC, eu tenho uma análise de pesticidas, eu tenho uma análise de drogas de abuso, né, em cabelo. Isso são grupos. E dentro desses grupos, obrigatoriamente, eu tenho analitos. E o proficiência, ele é buscado, tá? Através dos analitos que compõem os nossos grupos. E aí, Tati, eu preciso participar, então, de todos os analitos que compõem o meu grupo? Não necessariamente, tá? A gente precisa sempre buscar os analitos que pertencem a esse grupo e o representam de forma significativa. Porém, meu povo, quando a gente fala de grupo, cada laboratório tem o seu grupo. Então, se a gente for no laboratório A, ele tem uma metodologia, um ensaio de VOC. Se eu for no B e ele tem uma metodologia de VOC, não necessariamente ambos têm os mesmos analitos, tá? Um pode ter 60 analitos, o outro pode ter só 30, né? Alguns podem ser iguais, outros não. Tudo depende do nosso cliente final, né? Do cliente final do laboratório, que é né? A gente vende para eles, então automaticamente a gente monta a nossa metodologia de acordo com o que a gente vai disponibilizar para venda no mercado, né? Nós temos as obrigatoriedades de legislações, então dentro do segmento ambiental, a gente tem N legislações ambientais para diversos tipos de matrizes e cada uma delas traz um analito, traz o outro analito, traz um grupo, traz uma faixa de trabalho, né? No sentido de VMP, tá? Um valor máximo permitido, né? Os famosos limites permitidos pelas legislações. Então, depende. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado quando a gente fala dos grupos, tá? Para entender que dentro do meu grupo eu tenho quais analitos, porque é através desses analitos que eu vou buscar uma proficiência que represente o meu ensaio. Tudo bem? Beleza? Qualquer dúvida, manda aqui para mim. Bem-vinda, Maga! Pode mandar aqui para mim, fiquem à vontade. Qualquer dúvida ou se eu não fui muito clara, traz aqui que a gente fala de novo, explica mais uma vez até ficar realmente
entendido aí para todos e que vocês possam aí levar todo esse conhecimento aí para os laboratórios, tá? Então, a primeira dica é sempre se atente aos seus analitos, mesmo que a sua metodologia seja um grupo de analitos, tá? Para que a gente possa buscar o proficiência para cada um deles ou para todos aqueles que representam o seu grupo, tá? Essa é a primeira dica. Segunda dica: entenda, saiba e busque a técnica de detecção da sua análise. O que é a técnica de detecção? Então, eu dei um exemplo aí dos grupos de VOC e semi-VOC. Esses grupos trabalham, né, majoritariamente pela técnica de cromatografia a gás, né? Então, a gente busca a técnica de acordo com a técnica do seu ensaio, técnica do proficiência, correlacionado à técnica do seu ensaio. Ó, temos pergunta. Vamos lá, Tati. E não necessariamente eu preciso ter resultado de todos os parâmetros do grupo, né? Excelente. Não necessariamente. Quando a gente monta um grupo, vou dar o exemplo do VOC, tá? Então, os compostos orgânicos voláteis, o nosso famoso e queridinho VOC, da Ambiental, a gente pode ter ali 60 compostos, por exemplo, 60 analitos, que a gente analisa numa única corrida, né? Então, eu injeto a amostra, analiso ela e ao mesmo tempo a gente tem ali a informação de 60 analitos, tá? Quando a gente vai buscar um proficiência, a gente pode buscar de forma representativa e não para cada um dos analitos ou cada um dos parâmetros, né, que são os nossos compostos de interesse. Dentro da metodologia do grupo, a gente pode tirar até algumas justificativas para criar esta representatividade, que é, por exemplo, trabalhar com os mais voláteis que saem no começo, o representativo dos intermediários que saem no meio da corrida e os mais pesados que saem ali no final da corrida. Então, não necessariamente o nosso proficiência tem que ter os 60 analitos, tá? Ele pode ter de forma representativa alguns dos analitos que compõem a nossa metodologia de 60, tá? Aí entra dentro dessa questão de representatividade do proficiência para a sua análise, tá? Mesmo porque é muito difícil a gente conseguir casar, né, um proficiência exatamente com os 60 analitos que você tem na sua análise, tá? Isso, que aí já estava aqui embaixo. Eu posso escolher os mais críticos ou os mais analisados. Exato. Então, essa foi uma ideia, né, de ter uma representatividade de acordo com a característica química desses analitos que compõem a metodologia. Essa pode ser uma forma. Outra forma, exatamente esses dois aqui que a Bárbara trouxe, que é trabalhar com quais são os mais críticos, né, da sua análise. E aí buscar o proficiência que tenham o analito A, B e C, que são os mais críticos. Ou os mais analisados. Então, ó, eu tenho um VOC de 60 compostos. Porém, a minha maior saída, meu maior número de análises é um subgrupo dentro do VOC, por exemplo, que seria os BTX. Então, benzeno, tolueno, etilbenzeno, chilenos. Então, esse grupo de analitos pode ser analisado de uma forma representativa. E aí, vale uma ressalva, até dentro disso que a Bárbara trouxe aqui pra gente, que é, os laboratórios que são acreditados, e ela sabe muito bem disso, né? Os laboratórios que são acreditados têm a obrigatoriedade do atendimento do documento normativo da SEGECRE, que é a NIT-DICLA 26, que eu comentei com vocês na outra live também, né? Esse documento, ele tem a obrigatoriedade dos laboratórios postulantes à acreditação e acreditados de montar um plano de participação. Então, essa questão de representatividade do nosso escopo, né, que é a forma que você escolheu para selecionar os analitos que vão entrar nos seus proficiências,
é colocado nesse documento. E normalmente, até pela DICLA, né, a gente monta esse plano de 4 anos. Então, num período de 4 anos, como fica a cobertura do seu escopo de análises, né, do escopo de análise do seu laboratório, para você ser representativo nas participações, né? Então, a gente tem essas escolhas que a gente está fazendo, que vão entrar dentro de um plano maior do escopo como um todo, né? Todos os ensaios que você tem acreditado hoje ou está buscando acreditação, vai estar de uma forma representativa lá no seu plano de participação, tá bom? Beleza? Maravilha. Bom, então, dentro dessa parte dos analitos, a gente tem esse cenário, que é a nossa dica número 1. A dica número 2 é toda a parte... Olha, bonitinho. É toda essa parte de técnica de detecção. Então, todo ensaio, ele tem a sua técnica de detecção já definida no seu procedimento, na sua metodologia, na sua norma de referência, né? E quando a gente fala de técnica, a gente precisa buscar no Proficiência esta similaridade também, tá? E aí nós estamos falando, por exemplo, de cromatografia a gás, nós estamos falando de colorimetria, nós estamos falando de eletroquímica, titulações, enfim, são técnicas que a gente detecta o nosso analito de interesse. Então, quando a gente vai buscar um Proficiência, eu tenho que ter em mente de avaliar se o provedor para aquele Proficiência definiu quais são as técnicas que devem ser consideradas naquela rodada, naquela amostra. O que eu quero dizer com isso, Tati? E aí eu vou mostrar aqui para vocês no computador também, tá? Ó, veja aqui comigo. Eu separei aqui um exemplo, ó, que é um grupo de análises que é os nossos famosos metais, que o Fábio tanto adora, né? Então, a gente tem um grupo, então lembra que dentro do nosso ensaio, da nossa análise, a gente pode estar falando de um grupo. Aqui nós temos os metais, tá? E para esse Proficiência em específico, né? Então, um PT é um teste de proficiência. O M aqui é que tem rodadas mensais de participação. E aqui tem uma explicação sobre este Proficiência. E nota que ele traz para a gente as técnicas a serem consideradas para essa rodada, que é o ICP óptico, o ICP-MS ou absorção. Então, se você trabalha com metodologias que utilizam essas técnicas para detectar esses analitos aqui, você pode optar por esta rodada, né? Você pode escolher este Proficiência. Tudo bem? Por que tô falando isso? Porque tem algumas técnicas, como por exemplo, um que chegou aqui pra gente essa semana, falando sobre o manganês. O laboratório faz análise de manganês, tem uma metodologia para ele, porém não por essas técnicas. Trabalha com colorimetria. E aí, Tati, ele não pode participar então dessa rodada? Depende. Aí a gente já vai entrar na terceira dica, que é: sempre observe a faixa de trabalho do seu Proficiência em comparação com o da sua metodologia. Então, quando eu falo de faixa de trabalho, é exatamente esta informação aqui, ó. Este manganês, por exemplo, neste Proficiência, ele vai estar presente nesta amostra entre 40 e 900 ppbs, que por essas técnicas aqui é passível de ter um método nessas condições. Se o método colorimétrico do laboratório para manganês contemplar esta faixa de medição, essa faixa de trabalho,
ok, ele pode participar. Mas notem que aí eu não escolho somente pela dica 2, que é a técnica. Eu faço uma fusão entre a técnica de medição e a faixa de trabalho do meu método. E a faixa de trabalho, além dela ser extremamente crítica para o processo, ela pode gerar, como já aconteceu algumas vezes, algum desalinhamento de expectativa. Porque, por exemplo, quando a gente participa de um proficiência, a gente quer quantificar essa amostra, fornecer o nosso resultado quantificado e verificar depois no nosso relatório de desempenho como a gente foi, né? Se tivermos um resultado satisfatório, se tivermos um resultado questionável e se tivermos um resultado insatisfatório para a gente correr atrás do prejuízo, né? E trabalhar aí com as ações corretivas, que a gente vai falar um pouco mais disso para frente, né? Então, na hora que volta esta informação, quando a gente tá num ensaio de proficiência que é quantitativo, então a gente passa uma informação em concentração e não somente uma detecção, tem ou não tem, presença e ausência, quando volta o tratamento estatístico para a gente, volta uma informação que é de extrema relevância para o laboratório e é o mais comum do tratamento estatístico, que é o famoso Z-score. O Z-score é como se fosse um índice para a gente entender o quão próximo a gente ficou do resultado esperado, né? Dá para a gente um norte de exatidão, o quanto o meu método tá exato. Claro que, só fazendo um parênteses, tá? O objetivo principal do proficiência está relacionado à precisão, no conceito de reprodutibilidade. Comparar o seu laboratório com o de outros laboratórios. Reprodutibilidade interlaboratorial, através de um programa de proficiência, que é reconhecido, tá? Então, nesse caso, volta pra gente essa informação que vai dar pra gente um entendimento, uma compreensão, um indicador do quanto foi bom o nosso desempenho, né? O Z-score, ele basicamente é trabalhado com o mesmo racional de uma carta de controle. Quanto mais próximo de 0, que é mais próximo da linha central, mais próximo o meu resultado ficou do esperado. Quando ele fica até 2, né, a gente vai ter ali um resultado satisfatório. Quando ele fica... Olha, o que é isso, gente? Efeitos aqui. Vocês também viram isso? Coisa doida. Então, a gente tem... Quando a gente tem o Z-score, retomando, a gente tem a linha central, que é o nosso 0. Então, quando o seu Z-score ficou mais próximo de 0, a gente tem o resultado mais próximo do resultado tido como verdadeiro. Mais exato ficou o nosso resultado, tá? Quando a gente tem um resultado entre 0 e 2, nós vamos ter um resultado satisfatório, tá? Quando a gente tem um resultado um proficiência, né, que apresentou um indicador entre 2 e 3, a gente vai ter uma zona de questionável. E acima de 3, a gente tem uma zona de insatisfatório. E isso tanto de forma positiva, então 0, 2 e 3, quanto negativa, 0, menos 2, menos 3, tá? Então, nesse sentido, vale muito a pena a gente olhar essa questão da faixa de trabalho, porque a gente tem essa expectativa de identificar o quanto ficou o nosso Z-score para ver o quanto próximo do valor esperado a gente ficou. E o que aconteceu uma vez? A gente, não uma, algumas vezes por aí, que eu já vi, nos laboratórios, não foi atentado à faixa de trabalho, né? Então, considerou o ensaio, considerou os analitos, considerou a técnica, considerou os tipos de amostra.
E na hora veio essa amostra, foi feita a análise, foi enviado para o provedor o resultado, e na hora que voltou que não deu para calcular o Z-score. Por quê? Porque o resultado que a gente obteve, que tinha coerência com a nossa faixa de trabalho do método, ela estava abaixo da nossa faixa do proficiência. Então, em tese, estaria tudo bem com o nosso resultado. Ele foi aprovado. Porém, eu não consigo fazer a medição, porque a faixa de trabalho do meu método não encaixou na faixa de trabalho do Z-score. E aí a gente tem que tomar esse cuidado para não ter esse desalinhamento de expectativa e não conseguir extrair do proficiência o máximo que a gente pode de informação, tá? Então, sempre toma cuidado, para que essa é a terceira dica da escolha do proficiência, que é buscar a faixa de trabalho do proficiência e comparar ela à sua faixa de trabalho da metodologia. Tudo bem? Deu para entender essa parte? Um pouquinho mais pesada de conceito? Tudo bem aí? Oi, oi, para quem chegou. Sejam bem-vindos. Deixa eu falar oi para quem eu não falei ainda. Sejam muito bem-vindos. Bom, então, dentro da escolha, primeira dica, observem sempre os seus analitos, os seus parâmetros, os seus grupos de análise, tá? Segunda dica, observe a técnica que você tem na sua metodologia e compare ela com o do seu proficiência. Terceira dica, se atente à faixa de trabalho do seu método frente à faixa de trabalho do seu proficiência, tá? Para extrair o máximo que você tem ali dessa amostra de controle externo. Oi, Marcos, boa noite, seja muito bem-vindo. E para fechar, não menos importante, muito pelo contrário, porque quando a gente faz aquele mapeamento dos provedores que se aplicam, né, para nossa análise, né, a gente tem a parte da seleção dos produtos, né? Lembra que eu mostrei para vocês aqui agora há pouco. Essa seleção dos produtos são a quarta dica, que é o tipo de amostra. Quais os tipos de amostras que você analisa dentro do seu ensaio, dentro da sua análise? E às vezes a gente tem uma matriz única, um tipo de amostra X, né? Como eu analiso água para consumo humano. E só, nesse método eu só faço água para consumo humano, né? Como a gente pode ter um ensaio, uma metodologia, na qual a gente tem uma gama de amostras que tem a sua similaridade dentro de um grupo, como amostras aquosas do segmento ambiental, que envolve o grupo de águas, e aí tem as derivações, né? Água tratada, água para consumo humano, água bruta e assim vai, né? E temos também um grupo de efluentes, né? Que aí tem uma composição diferente da água, né? Algumas vezes totalmente desconhecida de composição, mas que tá ali dentro do grupo de amostras aquosas, né? Então, sempre toma cuidado para entender quais os tipos de amostras que você analisa através da sua metodologia de ensaio, tá? Essa questão da amostra, ela sempre dá muitas discussões, porque dependendo do tipo de amostras que vocês trabalham, facilmente vamos encontrar uma proficiência para ela. Dependendo o tipo de amostra, não é tão simples, não temos muitas rodadas, como, por exemplo, a Cá até vai lembrar, essa semana a gente teve, eu faço análise de gelo, né?
eu faço análise de água de hemodiálise. Então, conforme a gente vai tendo mais amostras mais específicas, fica assim mais difícil a gente encontrar uma proficiência exatamente para aquele tipo de amostra, tá? Tá, e aí, o que é que eu faço? Né? Eu tenho uma análise para isso. Então, além dos controles de qualidade interno, no cenário de proficiência, a gente vai trabalhar com aquele mesmo conceito de representatividade, o mesmo conceito de similaridade, né? Entendendo minimamente a composição desse tipo de amostra e buscando algo que é similar para você realizar uma proficiência e ele ser representativo da sua metodologia, tá? E existem, até por uma questão comercial, né, a disponibilidade de rodadas já características para essas amostras, né? Então, uma vez por ano, você tem uma rodada de carne in natura para fazer análise de avermectinas, né? Então, você consegue participar, porém, não a qualquer momento, né? Eu até costumo dizer que o que a gente tem disponível mais prontamente, até no catálogo que eu estava mostrando aqui para vocês, para explicar um pouquinho a questão de técnica e de faixa de trabalho, a gente tem, para esses que são mais comuns, até a possibilidade de adquirir as rodadas rápidas, né? Que é chamada de Quick Response. Então, essas rodadas rápidas, ó, tô com um método pronto, quero participar de uma proficiência para poder submeter a acreditação, né? Uma extensão de escopo, uma acreditação inicial. E aí você adquire essa rodada chegando e assim que você liberar o resultado, coisa de 2 horas, o seu relatório já está em mãos. Não precisa esperar ali semanas e alguns meses, né? Então, quando a gente trabalha num universo que tem mais disponibilidade, a gente tem até essas opções do Quick Response, né? Que a gente sempre atualiza lá no grupo de WhatsApp quando tem disponível, quais as rodadas que tem, para você já fazer a lição de casa, né? No entanto, para matrizes específicas como essa ou análises específicas, o laboratório precisa ficar muito antenado para buscar e já se antecipar. Lembra daquele plano de participação? E a gente já fez o mapeamento dos provedores, então já buscar, ó, nesse ano vai ter uma única rodada e ela vai ser em outubro. Então já se inscreve, deixa certinho, porque depois só o ano que vem, né? Deixa eu ver aqui, Tati. Padrão internacional normalmente vem concentrado e precisa diluir em laboratório. Nesse caso, a matriz não fica muito real com um efluente, por exemplo. Eu levo em conta a faixa de trabalho? Ai, muito boa. As melhores, né? O que acontece? É até vou puxar o gancho, depois na semana que vem nós vamos falar mais sobre isso, porque essa situação, quando a gente tem as rodadas nacionais, é muito comum que a amostra chegue o mais próximo das amostras dos seus clientes, né? Com todas as suas recomendações de preservação, de frascaria e tudo mais, né? Quando a gente não tem a disponibilidade, né, ou tem uma preferência para trabalhar com os provedores internacionais, dificilmente você vai receber uma amostra nas condições já prontas para análise, né? Muitas vezes ela vem muito parecida com um padrão nosso, né? Que é essa característica do concentrado. Na microbiologia tem muito de receber as amostras liofilizadas, que requer um preparo prévio. Esse preparo, e aí eu falo porque eu fiz um diagnóstico faz algumas semanas só, foi muito bacana, que exatamente a dificuldade, o erro que teve ali no proficiência estava relacionado a isso. Porque essa etapa de preparar a amostra do proficiência para entrar em análise, ela não é a sua metodologia.
tá? Essa é uma parte, vamos dizer que é um puxadinho do nosso workflow analítico, é esse que a gente vai explorar mais na semana que vem. Ela é um puxadinho, é uma etapa antes do workflow analítico da sua metodologia. Então, precisa seguir exatamente a recomendação do provedor, né? Como que deve ser feita essa diluição, qual a amostra que a gente utiliza, mas realmente ela não vai ficar próximo do seu efluente, né? Por exemplo, dentro da Era, que é um provedor internacional, ela já divide em duas classes de matrizes para a parte de água. A gente tem as águas supply, que é as águas limpas, e a gente tem as águas de poluição, que aí vem uma composição mais carregada para representar ali as nossas águas brutas e efluentes. Aí a gente pode trabalhar nesse sentido, tá? Agora, quando ele vem concentrado, a matriz que você vai acabar analisando é exatamente a matriz que você vai usar para preparar, para diluir esse padrão. Então, a gente acaba tendo ali uma maior proximidade com uma água limpa e não necessariamente com um efluente, tá? Em termos de composição. E aí, a questão de faixa de trabalho, ela é importante para a gente considerar, para a gente não ter aqueles desalinhamentos de expectativas, tá? Porque aí, se eu compro um padrão, vou seguir lá as recomendações do provedor e ele vai ficar numa faixa de 10 a 100, por exemplo, né? E a minha metodologia, ela começa em 50, eu tô com uma zona ali descoberta para participar desse proficiência. Então, se o resultado ficar entre 10 e 50, pode ser que a gente reporte menor do que 50, né? E não tenha aquele indicativo do Z-score, igual a gente conversou um pouquinho antes, tá? Então, tem esses cuidados dentro até dessa questão das amostras, como que ela vem disponível para entrar na análise aí no seu laboratório, tá? Vê se eu respondi. É isso? Mas acontece muito, muito, muito. Essa questão de preparar a amostra para deixar ela disponível para a nossa análise, quando a gente trabalha com padrões internacionais de proficiência, tá? Bom, meu povo, dúvidas até aqui? Deixa eu falar um oi para quem foi chegando, sejam muito bem-vindos. Aê, maravilha! Então, só reforçando aqui para vocês, eu deixei lá no início dos comentários. Deixa eu colocar aqui de novo, deixa eu ver se vai. Vou deixar aqui para vocês. Não, tá aqui, ó. Tá lá no início. Fixar comentário. Aí. Agora sim. Deixei aqui para vocês o link para vocês poderem participar do nosso grupo de WhatsApp sobre proficiência. Nesse grupo, eu tô lá, então, precisando de ajuda com relação às proficiências, pode chamar. A Cá também tá lá para ajudar nessa busca de proficiências para cada um do escopo, né? Cada um dos ensaios que vocês têm aí diariamente. Então, fiquem à vontade para entrar lá e interagir com a gente. Então, para a gente fechar o resumão do nosso Qualitate de hoje, prévia de escolha de proficiência é mapeamento de provedor. Então, vai lá na base EPETIS, faz a lição de casa, levanta todos os provedores para o seu segmento, para a sua área de atuação. E aí, vamos começar o nosso planejamento de participação, levando em consideração essas 4 dicas que você deve observar ali no seu ensaio. Primeiro, quais são os analitos ou os grupos de analitos da sua análise. Segundo,
qual é a sua técnica de medição, a técnica de medição do seu ensaio. Terceiro, qual é a faixa de trabalho que o seu ensaio tem, né? Para que você possa comparar com o do Proficiência. E quarto e último, os tipos de amostra que você analisa, para que você possa avaliar da melhor forma se o Proficiência que você está escolhendo é o mais adequado, é o mais representativo, é exatamente o que você precisa. Porque lembra que eu comentei com vocês na semana passada que participar de um Proficiência, ele é fundamental para o laboratório. Ele é um diferencial, ele é uma carta que te diferencia. Porém, se você não escolher o Proficiência correto, você pode dar o nosso famoso tiro no pé, né? Você acha que você está adquirindo um Proficiência que muitas vezes tem um valor considerável, né? Dentro dos investimentos ali do laboratório. Você acha que você está fazendo a melhor escolha e se depara ali com um problemão, porque participou de um Proficiência, veio um resultado questionável ou veio um resultado insatisfatório, tem que tratar. Então, vamos entrar nas discussões de tenho um trabalho não conforme para poder corrigir imediatamente o que aconteceu e tomar os devidos cuidados para não acontecer novamente, não se repetir, né? Então, às vezes, a causa raiz deste trabalho não conforme, de um resultado insatisfatório, foi a escolha errada de um Proficiência para representar o seu ensaio, tá? Então, era isso que eu preparei aí para a gente conversar sobre as dicas para escolher o seu Proficiência da melhor forma, tá? Na semana que vem, a gente tem um novo encontro dentro do assunto de Proficiência, que é como a gente fala de Proficiência e o workflow analítico, né? Os cuidados que a gente tem que ter, o entendimento relacionado ao que é um workflow analítico, né? Para que a gente consiga trabalhar com este recurso de garantia de validade de resultado da melhor forma, tá? Então, temos mais perguntas? Ficou alguma dúvida aí? Que hoje foi pesado de informação, hein? Alguém quer trazer alguma coisa a mais sobre Proficiência? Alguém já deu um tiro no pé? Nessas escolhas? Tão quietinho. Bom, gente, então se não temos mais dúvidas, fechamos hoje nossa live aqui, fechamos com chave de ouro, o nosso quintou com qualitate aqui. A gente se vê lá no WhatsApp, tá? No grupo do WhatsApp, para trocar mais figurinhas. E na semana que vem, às 8, estaremos aqui para falar sobre o workflow analítico e Proficiência. Tudo bem? Vou deixar a live salva para vocês e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Obrigada, gente. Um bom descanso para vocês. Até semana que vem.